Olá, como vai? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente daquela que nós costumamos ter. Eu precisei gravar a aula para poder disponibilizá-la para vocês. E o tema da aula de hoje é desligamento. Nós vamos falar sobre desligamento. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o contrato de trabalho ele pode se rescindir, ele pode ser rescindido de 5 maneiras, né? Ele pode ser rescindido por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador e por rescisão por acordo mútuo. Por iniciativa do empregado, pode ser através de pedido de demissão ou rescisão indireta. Por iniciativa do empregador, pode ser dispensa sem justa causa e dispensa com justa causa. E por iniciativa de ambas as partes, pode ser então rescisão por acordo mútuo. Então são 5 maneiras em que o contrato de trabalho pode ser rescindido, e essas 5 maneiras são classificadas em 3 categorias, que são classificadas por categorias de iniciativa. Iniciativa por parte do empregado, iniciativa por parte do empregador e iniciativa por ambos. Eu deixei também, estou mandando para vocês, um PDF das aulas. Então aquilo que eu estou falando, além de eu falar aqui, vocês têm o PDF das aulas aí também para poder ter acesso ao conteúdo e ninguém sair prejudicado com nada. Primeira coisa que nós precisamos saber então é que o contrato de trabalho ele pode ser rescindido, ele pode ser desligado, ele pode ser desfeito de 5 maneiras. É importante destacar aqui que a rescisão, né, ou melhor, o desligamento, ele põe fim ao contrato de trabalho, né? Nós vimos que o departamento pessoal ele é dividido em admissão, compensação e desligamento, que a admissão trata sobre a entrada do empregado na empresa, que a compensação cuida da manutenção do empregado na empresa e o desligamento cuida da saída do empregado na empresa. E o empregado pode sair da empresa de 5 maneiras. Pode ser através de dispensa por justa causa, dispensa sem justa causa, essa é a iniciativa do empregador, pedido de demissão e rescisão indireta, que é por iniciativa do empregado, e rescisão por acordo mútuo. Nós vamos analisar cada uma delas, né? Inclusive na próxima semana nós vamos falar sobre quais são as verbas decisórias sobre cada uma dessas modalidades. Por hora nós vamos saber quais são os procedimentos, quais são os documentos que caracterizam e põem fim à relação de emprego através do desligamento. Muito bem, nós vamos falar sobre as causas de desligamento, que nós já falamos agora. E o próximo passo nós precisamos abordar são os procedimentos. Eu fiz uma lista aí de procedimentos para vocês, né, que é do número 1 ao número 6, diz o seguinte, né? Comunicação sobre o desligamento, cumprimento ou não do aviso prévio, realização do exame médico demissional, baixa na CTPS e entrega dos documentos decisórios, prazo para pagamento das verbas decisórias e multa pelo atraso no pagamento das verbas decisórias. Vamos analisar essas questões agora, né? Comunicado sobre o desligamento. Então, a parte que quer pôr fim ao contrato de trabalho, a parte que quer rescindir o contrato de trabalho, precisa avisar a outra parte dessa intenção. Esse aviso é chamado de comunicado de desligamento. Então, se o empregador quer dispensar o empregado, precisa comunicar essa intenção dele através de um documento chamado comunicado de desligamento. Nesse comunicado de desligamento, o empregador informa se o empregado vai ser dispensado com justa causa ou sem justa causa. Se for com justa causa, precisa informar quais são, das 14 situações possíveis, qual é aquela que está enquadrada no empregado. Ele está sendo dispensado por justa causa, pelo motivo tal específico lá na CLT. Se o empregado quer pôr fim à relação de emprego, se ele pedir demissão, ele tem que fazer uma carta de demissão. E é importante destacar aqui que essa carta de demissão tem que ser feita de próprio punho. O empregado não pode utilizar uma carta de demissão datilografada, não pode ser digitada e nem pode ser utilizado um formulário. Tem que ser uma carta de demissão feita por próprio punho.
escrito por ele de próprio punho, para que no futuro ele não venha dizer que ele assinou um documento sem saber o que ele estava assinando. Por essa razão é que a demissão, né, a carta de demissão, tem que ser feita de próprio punho. Se o empregado quiser pôr fim ao contrato de trabalho através de rescisão indireta, ele entra com uma ação na justiça e o comunicado sobre desligamento é feito pela justiça. Então, se for por iniciativa do empregado, ele pode pedir demissão e aí faz uma carta de demissão, ou pode realizar a rescisão indireta, então ele entra com uma ação na justiça para poder pôr fim ao contrato de trabalho. Importante destacar aqui que só é possível rescisão indireta se o empregador fizer algo que justifique a rescisão indireta, ou se ele não fizer algo que ele tenha que fazer por lei ou por convenção, aonde ele tenha que fazer algo e ele deixa de fazer. Isso é chamado de justa causa do empregador. Só é possível também haver justa causa do empregador nos limites da lei. Em relação ao aviso prévio, nesse comunicado de dispensa, seja por parte do empregado, seja por parte do empregador, a parte precisa informar se vai ou não haver cumprimento do aviso prévio, né? Porque tem efeitos financeiros a questão do cumprimento ou não do aviso prévio. Então o empregador que está dispensando o empregado vai informar se ele vai cumprir o aviso prévio ou não. O empregado que pedir demissão vai informar se ele vai cumprir aviso prévio ou não. A outra quinta modalidade de desligamento, que é chamada rescisão por acordo mútuo, também é feito através do juízo, né? Faz uma minuta desse acordo, né? Coloca-se o acordo por escrito e aí o empregado, o empregador, através de suas representações, através de seus advogados que vão representá-lo, entra com uma ação pedindo a homologação do acordo, né? Então, o acordo feito por empregado e por empregador precisa ser homologado pelo juízo. Se estiver dentro do formato estabelecido pela lei, o juízo vai homologar o acordo feito pelo empregado e feito pelo empregador. Mas é necessário que haja essa homologação, né, chamada homologação de acordo por rescisão de acordo por acordo mútuo. Rescisão de acordo mútuo. É fundamental que exista essa homologação judicial para que o acordo tenha validade. Dessa forma, a parte que quer pôr fim ao contrato de trabalho está avisando a outra da intenção de rescindir o contrato de trabalho. Em relação ao aviso prévio, como eu já disse, eu vou falar mais um pouco sobre ele à frente. O aviso prévio ele tem algumas classificações, mas é importante nesse comunicado de desligamento informar se vai ou não cumprir o aviso prévio, porque tem efeitos financeiros a realização ou não desse cumprimento. O terceiro procedimento é a realização de exame médico demissional, assim como um empregado, por ocasião da sua admissão, ele fez o exame médico admissional e esse exame médico admissional gerou um atestado médico admissional. O empregado, quando ele sai da empresa, ele precisa também realizar o exame médico demissional, né? E esse exame médico demissional vai gerar um documento chamado atestado médico demissional. Depois disso, é necessário realizar a baixa na CTPS e a entrega dos documentos decisórios. Mais à frente eu vou falar sobre os documentos decisórios. A baixa na CTPS, a data de baixa da CTPS, é a data do último dia do aviso prévio. Então, imagine que a pessoa tenha um aviso prévio de 40 dias, então vai verificar quando é que termina esses 40 dias, e aí no final desses 40 dias é que vai ser dado a baixa. Na verdade, a baixa da carteira vai ser com data no final desses 40 dias. Por exemplo, hoje é dia 27, né? 28 hoje. Então, se a pessoa tem 40 dias de aviso prévio, então vai dia 28, vai dar 28, algo próximo a dia 8 de maio. Então, a pessoa é dispensada hoje, mas a carteira dela ela é baixada
né, com data no dia 8 de maio, já que a pessoa possui 40 dias de aviso prévio. E considerando que março tem 31 dias, então 40 dias serão no dia 7 de maio. Então a carteira dela vai ser baixada no dia 7 de maio, embora o último dia de trabalho dela seja hoje, no dia 28 de maio. Mas precisa respeitar a data do último dia do aviso prévio para que seja estabelecido como data de baixa na carteira profissional. O prazo para pagamento das verbas rescisórias são de 10 dias contados do último dia efetivamente trabalhado. Então, se a pessoa teve como último dia efetivamente trabalhado a data de hoje, dia 28 de março, a empresa tem até o dia 7 de abril para poder realizar o pagamento das verbas rescisórias. São 10 dias corridos para o pagamento das verbas rescisórias. Caso não seja feito o pagamento das verbas rescisórias dentro desse prazo, né, tá o item 6 que eu coloquei aí da nossa aula, o empregado passa a ter direito de receber uma multa correspondente a 1 mês de salário. Então, se o salário da pessoa é R$1.000, a multa é de R$1.000. Se o salário da pessoa é R$2.000, a multa é de R$2.000. Se o salário da pessoa é R$10.000, a multa é de R$10.000. Então, a multa pelo atraso do pagamento das verbas rescisórias é 1 mês de salário, corresponde a 1 mês de salário. A pessoa não vai trabalhar, mas corresponde ao dinheiro correspondente a 1 mês de salário. Por isso que esse prazo, né, é um prazo fatal, né? Tem que ser pago as verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, é o prazo estabelecido pela lei. E não importa aí se a pessoa cumpriu ou não o aviso prévio, né? O prazo é de 10 dias contados do último dia efetivamente trabalhado. Falando um pouco agora sobre o aviso prévio, a lei estabelece o seguinte, ó, eu vou ler o trecho, depois eu vou falar com vocês. Ó. De acordo com a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, e a Constituição de 1988, a parte sem justo motivo que quiser rescindir o contrato de trabalho deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de perceber o salário relativo a esse período, bem como a integração deste ao seu tempo de serviço. Já a falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar-lhe o referido período. Então aí já nos traz uma importante informação sobre o aviso prévio. Que o aviso prévio ele tem um mínimo, né, aviso prévio mínimo, que é de 30 dias, e tem um aviso prévio proporcional, que é de mais 3 dias por cada ano completo de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou 2 anos completos de trabalho, ela tem direito ao aviso prévio mínimo, que é 30, mais 3 por um ano, mais 3 pelo outro ano. Então, ela vai ter um total de 36 dias de aviso prévio. Então, se ela trabalhou 5 anos numa empresa, ela tem 5 anos completos, então ela tem direito a 15 dias de aviso prévio proporcional, né? 5 vezes 3 dá 15 dias de aviso prévio proporcional, mais 30 dias do aviso prévio mínimo. Então o total do aviso prévio que essa pessoa terá será de 45 dias. Então, em relação à duração do aviso prévio, a duração mínima do aviso prévio é de 30 dias, não tem aviso prévio em tempo inferior a isso, o aviso prévio mínimo é de 30 dias, e o aviso prévio proporcional é de mais 3 dias por cada ano completo de trabalho. Tem que ser ano completo de trabalho. Se a pessoa trabalhou 10 meses, trabalhou 11 meses, não é ano completo. Tem que ser ano completo de trabalho para adquirir mais 3 dias ao aviso prévio. Isso é chamado de aviso prévio proporcional. Quanto ao cumprimento do aviso prévio, significa se a pessoa vai ou não trabalhar durante o aviso prévio. Se ela trabalhar durante o aviso prévio, isso é chamado de aviso prévio cumprido ou aviso prévio trabalhado. Se a pessoa não trabalhar durante o aviso prévio, isso é chamado de aviso prévio indenizado. A diferença é que o aviso prévio cumprido, o empregado trabalha e recebe. E o aviso prévio indenizado, o empregado não trabalha, mas recebe. A exceção é quando ele, empregado, pede demissão sem cumprir o aviso prévio.
Então, quando o empregado pede demissão e não cumpre o aviso prévio, o empregador tem o direito de descontar das verbas rescisórias o período relativo ao aviso prévio. Ok? Então a classificação do aviso prévio é quanto à duração é mínimo e proporcional, e quanto ao cumprimento, o aviso prévio é cumprido ou indenizado. Quais são os documentos utilizados pelo empregador para pôr fim à relação de emprego? Quando põe fim à relação de emprego, quais são os documentos que são entregues? Eu coloquei também para vocês esses documentos, né? Primeiro é o TRCT. O TRCT, a expressão TRCT, né, é uma sigla que significa Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Então, quando é desligado o empregado da empresa, tem que fornecer a ele um documento chamado Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Esse documento ele é de vital importância, porque é uma espécie de recibo. Inclusive, eu estou colocando no grupo um vídeo que fala sobre a importância do TRCT e os cuidados que tem que ter com o TRCT. Então, depois que vocês assistirem essa aula, não esqueçam de assistir esse vídeo também, que eu estou colocando aí uma reportagem que o SBT Rio fez em relação a algumas fraudes que têm ocorrido relativos ao assinatura do TRCT e antes de receber as verbas decisórias. E eu estou colocando esse vídeo, depois que vocês assistirem a aula, não esqueçam de assistir esse vídeo também, que eu estou colocando um vídeo auxiliar da nossa aula. Eu estou colocando aí para que vocês possam assistir também. Não esqueçam de assistir esse vídeo, porque ele também é importante. O TRCT é um documento padronizado, obrigatório, de acordo com a legislação em vigor. É uma espécie de recibo que discrimina ali tudo aquilo que o empregado está recebendo em relação às verbas de natureza rescisória. Ele também recebe um documento chamado Guia para Saque do FGTS, denominado Chave de Conectividade. Eu coloco no material que eu estou passando para vocês, eu coloco um modelo de TRCT e coloco um modelo de chave de conectividade também, para que vocês possam visualizar como é que funciona isso. O outro documento que é entregue para o empregado é Guia para Saque do Seguro-Desemprego, denominada Guias SDCD, né? São guias que o empregado vai utilizar para poder dar entrada no seguro-desemprego. E também o atestado médico demissional. O atestado médico demissional é um documento que é originado a partir do exame médico demissional. Bem, eu falei um pouco sobre o procedimento, agora o que fazer com esses documentos, né? O TRCT ele é emitido em 4 vias. Uma via fica com o empregador e 3 vias ficam com o empregado. O que ele vai fazer com essas 3 vias? Quando ele for dar entrada no fundo de garantia dele, para sacar o fundo de garantia dele, além dos documentos pessoais, preferencialmente a carteira de trabalho devidamente baixada, o empregado vai na Caixa Econômica Federal, junto com uma guia do TRCT, junto com a chave de conectividade, e vai sacar o fundo de garantia. Então, das 3 vias, ele usou uma para poder sacar o fundo de garantia. Ainda restam com ele 2 vias. Quando ele for dar entrada no seguro-desemprego, numa regional de trabalho dessa da vida, numa delegacia de trabalho, né, no Ministério do Trabalho, na Secretaria do Trabalho, enfim, né, quando ele for dar entrada no seguro-desemprego dele em alguma regional do trabalho, ele vai usar também uma guia do TRCT, devidamente assinada, além dos documentos pessoais, e vai levar junto com ele as guias SDCD, que são as guias que são comunicado dispensa seguro-desemprego, para poder dar entrada no seguro-desemprego. Então são guias SD-CD ou CD-SD. Essas guias, junto com uma via do TRCT, serão utilizadas para ele poder dar entrada no seguro-desemprego dele. E aí restou uma via do TRCT com o empregado, que vai ficar com ele. Então ele recebe 3 guias, porque uma vai ficar na Caixa Econômica Federal, outra vai ficar na Regional do Trabalho e a outra fica com ele. E a 4ª via fica com o empregador, né? São documentos importantes que o empregado ele utiliza para poder pôr fim, né, à relação de emprego, caracteriza então o fim da relação de emprego. Bem, na nossa próxima aula eu vou falar sobre verbas decisórias, né, valores, né, já que são 5 as modalidades que uma pessoa pode ser dispensada. Lembrando, né, rescisão
desligamento por justa causa, dispensa sem justa causa, rescisão indireta, pedido de demissão e rescisão por acordo mútuo, né? De acordo com aquela classificação por iniciativa que eu passei no início da aula, mas são 5 as modalidades de desligamento, e para cada modalidade de desligamento tem um conjunto de verbas decisórias que o empregado tem direito de receber. Na próxima aula nós vamos analisar justamente isso, né, as verbas decisórias que o empregado tem direito de receber. Eu vou também entrar mais detalhes sobre fundo de garantia na próxima aula que nós abordarmos, em relação ao cálculo de fundo de garantia, como que ele pode ser sacado, né? Eu falei hoje sobre o chamado saque e rescisão, que é o saque por ocasião do desligamento, mas existe uma outra forma do fundo de garantia também ser sacado, que é em relação ao saque aniversário. Eu vou falar também sobre isso na próxima vez que nós nos encontrarmos, seja presencialmente, seja através de meios eletrônicos, mas são assuntos que nós vamos abordar na próxima aula. Bem, pessoal, como eu disse no início, eu também estou enviando o PDF para vocês, para que vocês possam ter acesso a essas informações, e também estou mandando um vídeo auxiliar da aula que fala sobre o TRCT. Não deixe de assistir esse vídeo porque é de suma importância. Bem, por hoje é só. Eu agradeço a todos por estarem aqui assistindo essa aula. É importante para vocês, para nós darmos sequência aos nossos ensinamentos. No mais, boa semana para vocês, bom final de semana e até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau.